Continuar com a nossa matéria de antropologia teológica, página 4 do livro. Seguindo o fio de prata da antropologia, encontramos uma bifurcação significativa para a compreensão do fenômeno humano. Um braço conduz para a antropologia científica, conceituada como ciência natural, que se ocupa do homem, o qual estuda quanto a seus caracteres físicos e mentais, seus idiomas, sua altura presente e passada e a sua organização social. O outro nos conduz à antropologia teológica, ou seja, aquela disciplina, ou melhor ainda, aquela parte do setor da teologia dogmática que nos ensina o que somos à luz de Jesus Cristo, revelador de Deus. Você tem aqui a antropologia, tá bem? A de antropologia. Um braço da antropologia vai ensinar você a estudar o homem de acordo com a ciência humana. Aí você vai descobrir o homem sendo estudado lá com os fósseis, em relação ao meio ambiente, a sua cultura, a sua língua, o seu desenvolvimento, interação com a natureza, criação de tecnologias. A antropologia é muito ampla. Aí essa antropologia científica, ela vai ver a diferença entre o homem oriental, o homem ocidental, o negro, o branco, o amarelo, por que existem diferenças de idioma, de raça, de cor, de pele, de tudo. Isso é antropologia científica, muito ampla. E a que nós estamos estudando aqui, que é a antropologia teológica. Então a nossa antropologia teológica, qual que é a finalidade dela? Vamos filtrar, tá bem? O que a antropologia científica nos ensina, nós vamos filtrar, vamos colocar os limites necessários para o nosso interesse. Nosso interesse é o homem teológico, que eu já falei para vocês. O que é o homem teológico? É o homem metafísico. Esse que nos interessa. O que é o homem metafísico? É o ser espiritual criado por Deus. É esse que nos interessa. O homem criado por Deus. Qual foi a ideia de Deus? Olha só que pergunta ousada que a antropologia teológica faz. O que Deus tinha em mente? Lá na mente de Deus, quando disse, façamos o homem, o que Deus estava pensando? E o que deu do pensamento de Deus? O que nós temos aqui hoje? Tem alguma coisa a ver? Aí vem a armatiologia, que é uma das matérias da teologia, que fala, aquele homem pensado por Deus, quebrou-se, estragou-se, morreu. O homem do Éden morreu. Quem somos nós? Nós somos o resultado do Éden. Bom, ruim. Não pode ser que Deus tenha criado a gente do jeito que a gente é, tão ruim assim. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Aí vem a angelologia e nos apresenta Satanás. Quer dizer que você tem antropologia bíblica, aí depois você entra com armatiologia bíblica, depois você entra com angelologia, e dentro de angelologia você tem satanologia, para dizer, o diabo que fez isso com a gente. O diabo induziu Eva a comer do fruto que deu para o Adão, que o Adão comeu, que gerou nós. Ficou assim, ruim. Somos uma geração que é a geração adâmica, e essa geração adâmica é uma geração caída. Voltamos à pergunta, não sabia Deus que a humanidade que Ele criou do pó da terra seria essa coisa que tem aí hoje? Precisamos então ir para outra matéria teológica, teísmo, estudar teísmo. Deus na sua onisciência, onipotência, santidade, justiça, bondade, misericórdia. Temos que estudar sobre Deus, só para responder a primeira pergunta, o que Deus tinha na cabeça para criar nós. Não sabia que ia dar isso? Não sabia da existência de Satanás? Não sabia que o Satanás ia entrar lá no Éden em forma de serpente e seduzir Eva, e Eva ia fazer aquele negócio? Não sabia. Então o que Deus tinha na cabeça? Aí vem a outra matéria para poder explicar. Soterologia, doutrina da salvação. Soterologia é dizendo o seguinte, Deus tem em mente um novo homem, uma nova humanidade, um ser. Que ser? Um ser melhorado. Apenas melhorado? Não só melhorado, um ser perfeito, aperfeiçoado. Mas como se aperfeiçoa o homem? Se aperfeiçoa o homem por meio de Cristo. Soterologia. Cristo é o novo homem e nos cria uma nova criatura.
segundo a imagem e a semelhança de Deus, não de carne e sangue, mas pelo Espírito e pela palavra. Aí você colocou o Espírito no assunto. Precisa estudar pneumatologia. Porque eu fico revoltado com as pessoas que começam teologia e largam? Porque depois quer pregar e ensinar para os outros pela metade. Não cumpriu o currículo da teologia, o básico, teísmo, pneumatologia, soterologia, armatiologia, angelologia, cosmologia. Não sabe a diferença de antropologia científica para antropologia bíblica e antropologia teológica. Se for para o bacharel, ainda vai ter mais antropologia cultural, antropologia filosófica, o homem em frente da ciência, o homem e a tecnologia, um monte de coisa. Por isso que eu fico revoltado com quem começa o curso teológico, começa a sentar a madeira no curso teológico e depois ainda quer ensinar os teólogos. Fica ruim desse jeito, fica ruim. Com toda simplicidade e humildade, eu vou ter que dizer o seguinte: o senhor terminou o seu curso? Não, teologia mata, esse negócio aí, então deixa para depois, vou tomar um café aqui. Não dá. Vocês veem que a pergunta é: o que Deus tinha em mente? O que Deus tinha na cabeça? Deus sabia de tudo isso, por que as coisas ficaram do jeito que ficou? Ainda é uma pergunta. E quem vai nos ajudar? A antropologia teológica. Então a resposta número 1 que a gente vai dar é que nós estamos diante de um mistério. Estamos diante de um mistério. É a resposta número 1. Tá bom, eu estou diante de um mistério, mas eu não sei nada sobre isso. Tem o quê? Tem as escrituras. Vou ter que aprender antropologia teológica, primeiramente a antropologia teológica cristã. Por quê? Porque você tem uma antropologia teológica muçulmana, islâmica, antropologia teológica judaica, antropologia teológica esotérica, antropologia teológica hindu, antropologia teológica espírita. Você tem antropologia teológica em todas as religiões. E qual que é o problema do herege? O problema do herege é que ele vai lá na fonte das outras religiões, entende o homem lá e quer trazer para cá. Aí quando ele traz aquele homem que está lá para cá, ele quer substituir o homem daqui, da antropologia bíblica, pela antropologia extra-bíblica. Só por esse canto da sereia que eu passei para vocês aqui, do Sartre, do Hobbes, o canto da sereia que eu passei para vocês aqui, dos humanistas, sabe? A essência, só pelo canto da sereia já tem gente que perde a fé no homem bíblico. E por que eu falo que é o canto da sereia? Porque é o engano das palavras, a maneira como você cria o discurso, a maneira como a gente coloca as palavras, e isso ludibria um monte de pessoas. Vamos estudar antropologia teológica? Vamos. Qual? Primeiro, a cristã. Ou por um cristão. Mantenha o seu espírito cristão enquanto você estuda teologia. Querer pensar antropologia à margem da teologia é desnivelar o assunto em sentido abissal, ou seja, é naufragar o navio e afogar-se com ele. Pascal nos faz saber que a natureza nos colocou tão bem no meio que, se mudarmos um lado da balança, mudamos também o outro. Isto faz crer que há molas em nossa existência, de tal maneira dispostas que quem toca uma, toca também o contrário. Quem pensa o humano à parte de Deus, tomba um dos braços da balança e sobrecarrega uma só mola com todo o peso da existência. Invariavelmente, esta mola emperra e condiciona todo o peso que está sobre si a tombar para o abismo. Você tem aqui antropologia teológica, antropologia científica. Eu vou pensar no ser humano só do ponto de vista científico ou só do ponto de vista teológico. Aí tem a citação aqui de um homem chamado Pascal, mais um filósofo. Só que esse filósofo agora é um filósofo cristão, também católico, um homem que ele tinha uma piedade católica, ele era um jansenista, também, ele era um seguidor de Jansen, ou da doutrina de Jansen, e a doutrina de Jansen, ela tinha um catolicismo que não era um catolicismo ortodoxo, igual a Igreja Católica, era uma seita dentro do catolicismo. Aí você tem o Pascal. Pascal era um homem simples, era um homem humilde, mas ele era um homem altamente intelectual.
ele é apontado para nós como sendo o inventor da calculadora, pra você ter uma ideia, um matemático de primeira ponta. Isso aí é o Pascal. E o Pascal também é filósofo, e o Pascal também é teólogo, e o Pascal também é cristão, e é um homem piedoso, com muito conhecimento, com graves enfermidades, muitas enfermidades, e com uma alta crítica contra a igreja institucionalizada e andando para longe de Cristo. O que faz o Pascal? Ele diz: a existência, ela está equilibrada sobre molas, tá? Ó, que estão as molas de Pascal. Então, o que fez Deus? Deus criou as molas, aí Deus colocou o extrato da existência em cima das molas. Você quer viver bem com Deus, com os homens, com as instituições, com a sua alma? Quer viver bem? Você precisa manter o equilíbrio entre os pesos que você carrega, ó, pesos, tá? Você tem que manter o equilíbrio. Sempre vai ser assim. Sabe aquele colchão de mola? Não o que vende aí na televisão, tá? O colchão de mola verdadeiro, sabe? Aquele lá do tempo da minha avó. Aquele colchão de mola é o quê? Você tem as molas. O que faz? Nós vamos usar a suspensão do carro, sabe? Suspensão do carro. A suspensão é boa, mas se você colocar o peso sempre de um lado só do carro, 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 sua suspensão pode ser maravilhosa, ela vai arriar. Ela vai arriar. Você tem que distribuir a carga, seja de um caminhão, seja de um trem, seja de um avião. Tem molas, tem suspensão, só que você precisa equilibrar o peso ou distribuir o peso. O que é a existência humana? A existência humana é uma sobrecarga que você tem. Ser humano não é fácil. Você não consegue se estabelecer como ser humano e o pensamento repetitivo de autodestruição volta para você. O que é o pensamento de autodestruição? Acabar com tudo, desistir de tudo, brigar com todo mundo, mudar de cidade, mudar de casa, matar o não sei quem, matar o cachorro de não sei quem. Isso aí é a existência humana, ela é assim, ela é uma pressão. É uma pressão no trabalho, você começa a trabalhar, daqui a pouco carga em cima de você, carga, e você vai ficando melhor do que você era e a carga vai aumentando. Ué, eu fiquei melhor, em vez de ficar a minha vida mais fácil, ficou pior, tem que carregar mais carga? O pessoal descobriu que você é uma mola boa. Aí vem para a igreja, aí tem carga na igreja, carga, e você começa a pensar: poxa, estou arriando aqui. Aí vem família, mais carga, aí vem mais conta para pagar, carga, e mais exigência, carga. O que é a existência humana? É uma sobrecarga. A existência é a sobrecarga que você recebe para você poder distribuir nas molas. Não se sobrecarregue. Alivia a carga de um lado e coloca para o outro. Distribua as responsabilidades. Quem pariu Mateus que balance o berço. Isso aí dizia minha bisavó. Mas o que fazem então as pessoas? Muito o contrário. Pariu Mateus, não compra o berço e joga para os pais que já criaram 5 filhos para criar os seus netos também. Imagina, 5 filhos trazendo os seus 20 netos para os pais criarem. Sobrecarga. Então o Pascal está certo nesse ponto aqui. A vida se equilibra sobre molas. Sobre molas. Eu vou falar sobre antropologia. Tenho que estudar antropologia, mas eu tenho que estudar a antropologia dos homens, o estudo científico do homem, e eu tenho que estudar antropologia bíblica, e tenho que estudar antropologia teológica e filosófica. Já que eu entrei por esse caminho aqui, eu não posso voltar lá atrás, senão a minha formação vai ser uma deformação, vai ficar deformado. Começou teologia, parou, está deformado. Não é só teologia não, muitos cursos. Se não for com aquele curso de verão, um curso rápido de 2 meses, que você vai lá, faz, acaba, pega o diploma e vai para casa, se é aquele curso demorado que você não vê a hora de acabar e para pela metade, você fica deformado. Não é mal formado não, é deformado mesmo. Porque nem é e nem é. É quase, mas não é nada. Isso aí é o meu particular, tá? Meu ponto de vista. Começou, termina. Alivia a carga, distribui a carga, organiza o horário, vê o que dá para fazer. Porque temos que estudar tudo e mais um pouco para poder saber de alguma coisa. Isso aí é o que a gente vai aprender. Então eu deixo para vocês aqui o seguinte, olha, invariavelmente, quem diz o seguinte: eu vou me tornar um antropólogo, vou entender tudo sobre a doutrina da antropologia. Daqui a pouco o professor Rogério sai, termina a antropologia teológica, vou fechar o caderno e vou embora junto com ele. Não, tem o Milton.
é o professor Milton, que vem e vai ensinar antropologia bíblica para vocês. Aprendi uma e outra. Fechei o livro, só volto na próxima semana. Só que durante esse tempo a gente continua estudando. Tem muita coisa para ser dita que não vai dar para ser dita. O que você vai fazer? O que vocês fazem durante esse período de tempo entre uma segunda e outra? Fecha o caderno, só volto a abrir na próxima segunda-feira. Aí fica desatualizado. Fica desatualizado porque precisa de uma disciplina pessoal onde você retoma o texto, você retoma as aulas, você vai lá, você procura livros, você escreve para você se tornar um teólogo autêntico. Teólogo autêntico é aquele que aprende a matéria, não só o que estuda. Estudar, vocês estão estudando agora, mas aprender é quando você absorve e diz o seguinte: eu estou pronto para ensinar, eu consigo ensinar aquilo que eu sei. Aí você aprendeu. Aquele pequeno conteúdo você aprendeu, mas se vocês fizerem só de semana a semana, de segunda em segunda, estão estudando. É lógico que muitos de nós fazemos isso, né? A gente estuda toda aquela carga e se engana dizendo: quando eu terminar o curso eu vou voltar para assistir de novo, eu vou voltar para ver de novo. Volta não, não volta, garanto que não volta. Pelo menos eu não consigo ir voltar nunca. Eu tenho que aprender aí na hora, junto com vocês, sentado, estudando, perguntando, vendo, absorvendo, anotando, me preparando para o seminário, no dia da avaliação. Aí eu aprendo. Do contrário, fica muito difícil. Pascal. Então, eu dei alguns nomes para vocês pesquisarem, tá? Se vocês não adquirirem aí o nosso livro-texto, pesquisem Thomas Hobbes, pesquisem Gil Vicente, pesquisem Pascal, pesquisem Sartre. Então, essas pessoas, o Sartre, os humanistas, eu falei aqui dos filósofos, falei de Sócrates, falei de Górgias, falei de Protágoras, citei os mitos. Então, todas essas anotações de vocês é para você pegar lá e encontrar um vídeo na internet lá de 30, 40 minutos. Tem uma série no YouTube que é o Confronto dos Deuses, o nome da série. Então, o Confronto dos Deuses é aquele documentário que você coloca na hora do almoço e fica lá. Não faz mais nada. Porque é 45 minutos de documentário. Você fica lá, não sei o que, coloca uma pipoca ali, dá uma pausa e volta. Que ele fala de todos esses assuntos que eu estou falando para vocês. Você tem o áudio, tem o visual e ainda tem os especialistas falando do assunto. Seu cérebro vai se encharcando disso aí. Confronto dos Deuses. A mesma coisa sobre os filósofos que eu citei aqui. Tem documentários bastante, além dos PDFs, muitos PDFs também. Tá bom? Chegamos aqui às 8 horas, nós começamos um pouquinho tarde, tá bem? Mas estamos aqui.